Existe uma única frase, que quando você aprende a dizer, ou melhor, quando você aprende a sentir de verdade, ninguém mais consegue te desrespeitar sem que você saia da situação maior do que entrou. Não é uma resposta agressiva. Não é uma resposta passiva. Não é ignorar. Não é engolir. Não é explodir. É algo completamente diferente. Algo que os estoicos usavam há 2000 anos e que a maioria das pessoas vai passar a vida inteira sem descobrir. E eu sei que você já passou por isso. Alguém te tratou mal. Pode ter sido com palavras, pode ter sido com um silêncio calculado, com um tom, com um olhar, com aquela indiferença que às vezes dói mais do que qualquer xingamento. E você ficou ali, por fora tentando parecer que não afetou, por dentro fervendo, sem saber o que fazer com aquilo, sem saber se responde, se ignora, se engole, se explode. E qualquer coisa que você escolheu deixou um gosto amargo. Ou você reagiu e se arrependeu, ou ficou quieto e ficou ruminando por horas. Porque ninguém te ensinou a terceira opção. A opção que Marco Aurélio usava quando senadores tentavam diminuí-lo. A opção que Epicteto usava quando seu próprio dono tentava humilhá-lo. A opção que transforma o desrespeito do outro num espelho, e o que aparece nesse espelho não é você sendo atacado, é você sendo revelado. Essa frase tem 7 palavras, e você vai aprender ela antes desse vídeo acabar. Mas o que importa não é memorizar as palavras, é entender o que elas fazem com você por dentro quando você realmente acredita nelas. Porque quando você acreditar, o desrespeito dos outros vai parar de ter o mesmo endereço dentro de você. Fica até o final. E se inscreve no canal e ativa o sino. Cada inscrição nos ajuda a continuar trazendo sabedoria como essa para mais pessoas que precisam. Obrigado de verdade. Agora vamos juntos. Vamos começar com a verdade que ninguém te conta sobre o desrespeito. O desrespeito só funciona com a sua permissão. Eu sei. Isso parece injusto. Parece que estou colocando a responsabilidade em você pelo comportamento de outra pessoa. Mas não é isso. Me acompanha. Quando alguém te desrespeita, quando alguém usa palavras, tom, atitude ou silêncio para te diminuir, eles estão fazendo uma oferta. Uma oferta de conflito. Uma oferta de sofrimento. Uma oferta de um papel específico numa dinâmica que eles controlam. E você tem uma escolha que a maioria das pessoas não percebe que tem. Você pode aceitar a oferta, pode entrar no papel, pode reagir exatamente da forma que a situação está pedindo, com raiva, com mágoa, com a necessidade de se defender. Ou você pode recusar, não com indiferença fria, não fingindo que não afetou quando afetou, mas com algo muito mais sofisticado, com a consciência de que o que a outra pessoa faz diz tudo sobre ela, e a sua resposta diz tudo sobre você. Marco Aurélio escreveu nas suas meditações algo que parece simples, mas é absolutamente revolucionário quando você realmente entende. Ele escreveu: se alguém te machuca, o mal é dele, não teu. Lê isso de novo. O mal é dele, não teu. O que a outra pessoa faz pertence a ela. A raiva dela, a grosseria dela, a necessidade dela de diminuir os outros para se sentir maior. Tudo isso pertence a ela, não a você. Você só carrega o que você escolhe carregar. E a maioria das pessoas carrega o lixo dos outros por anos sem perceber que tinha a opção de não pegar. Deixa eu te falar sobre o que acontece dentro de você quando alguém te desrespeita. Porque entender o mecanismo é o primeiro passo para se libertar dele. Quando você percebe um desrespeito, quando o cérebro interpreta uma palavra, um tom, uma atitude como ameaça à sua dignidade, algo acontece que está completamente fora do seu controle consciente. A amígdala dispara. O sistema de alarme do cérebro, o mais primitivo, o mais rápido, o que não pensa, mas só reage, entra em atividade em fração de segundo. Antes que você tenha processado conscientemente o que aconteceu, seu corpo já está em modo de defesa. O coração acelera, os músculos tensionam, o pensamento estreita. Você está pronto para lutar ou fugir. Esse mecanismo foi desenhado para a sobrevivência física, para quando a ameaça era real,
imediata e potencialmente letal. Mas a ameaça não é física. É um comentário numa reunião. É um tom de voz na mesa do jantar. É uma mensagem que veio de um jeito que não deveria. E seu corpo está respondendo como se sua vida dependesse dos próximos 3 segundos. Os estoicos chamavam essa reação automática de primeiro movimento. E eram notavelmente precisos sobre algo que a neurociência só confirmou recentemente. Você não consegue controlar o primeiro movimento. Ele acontece antes da sua escolha. O que você controla é o que vem depois. Epicteto, o homem que nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos da história, ensinava que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e que nesse espaço está toda a sua liberdade. A pessoa que reage sem pensar colapsa esse espaço para zero. Deixa o estímulo se tornar a resposta sem nada no meio. A pessoa que pratica o estoicismo expande esse espaço deliberadamente. Cria distância entre o que aconteceu e o que faz a respeito. E nessa distância, escolhe. E essa escolha, essa pausa deliberada entre o que te fizeram e o que você faz, é onde a frase que você vai aprender hoje vive. Vamos falar sobre os tipos de desrespeito, porque eles não são todos iguais, e entender o tipo que você está enfrentando muda completamente a resposta mais inteligente. O primeiro tipo é o desrespeito inconsciente. É o mais comum e o mais frequentemente mal interpretado. É a pessoa que fala sem pensar, que usa um tom que não percebe que está usando, que faz um comentário que na cabeça dela era neutro, ou até positivo, e que chegou até você como uma facada. Esse tipo de desrespeito não tem intenção. E tratar desrespeito sem intenção como se fosse um ataque deliberado é um dos maiores desperdiçadores de paz que existe. Marco Aurélio escrevia toda manhã um lembrete para si mesmo. Ele dizia: "Hoje vou encontrar pessoas intrusas, ingratas, arrogantes. Elas são assim porque não sabem distinguir o bem do mal." Perceba o que ele estava fazendo. Antes de encontrar as pessoas difíceis, ele já havia decidido como interpretaria o comportamento delas. Não como ataques pessoais, como limitações humanas. E quando você muda a interpretação, quando você para de ver o desrespeito como um veredicto sobre você e começa a ver como informação sobre quem o cometeu, a reação emocional muda completamente. O segundo tipo é o desrespeito testador. É quando alguém, conscientemente ou não, está verificando seus limites, está vendo até onde pode ir, está calibrando quanto espaço você ocupa e quanto espaço vai ceder. Esse tipo exige uma resposta diferente. Não raiva, não mágoa, clareza. Uma resposta calma, firme e completamente sem emoção negativa que comunica: esse limite existe e não vai ser movido. O terceiro tipo é o desrespeito deliberado. É o mais raro, mas o mais destabilizador. É quando alguém te conhece bem o suficiente para saber o que vai machucar e escolhe usar esse conhecimento. Esse tipo é o que mais testa a prática estoica, porque a dor é real, a intenção é clara, e a tentação de responder com a mesma moeda é enorme. E é exatamente aqui que a frase que você vai aprender se torna mais poderosa do que qualquer resposta raivosa poderia ser. Antes de te dar a frase, preciso te contar sobre um momento específico na vida de Marco Aurélio que vai ilustrar tudo. Um dos generais mais brilhantes de Roma, um homem chamado Avídius Cassius, que Marco Aurélio havia tratado com confiança, com respeito, com generosidade genuína, se rebelou. Declarou que Marco havia morrido. Mentira. E proclamou a si mesmo imperador. Não era um inimigo distante. Era alguém de dentro. Alguém que havia recebido tudo e escolheu a traição como resposta. O desrespeito mais devastador que existe não é o de um estranho. É o de alguém que você abriu a porta. E sabe como Marco Aurélio respondeu quando soube? Não com raiva pública. Não com discurso inflamado. Não com a necessidade de mostrar ao mundo o quanto havia sido traído e o quanto o traidor merecia punição. Ele escreveu para si mesmo, processou internamente
E quando Cássio foi assassinado pelos próprios soldados antes que Marco pudesse confrontá-lo, o imperador fez algo que chocou seus contemporâneos. Protegeu a família do traidor, não por ingenuidade, não por fraqueza, mas porque Marco Aurélio havia construído sua resposta não sobre o que Cássio havia feito, mas sobre quem Marco Aurélio havia decidido ser. E ninguém, nem o traidor mais deliberado, nem a situação mais injusta, tinha poder de mudar isso. Essa é a prática. Não a ausência de dor, mas a localização da sua identidade num lugar que ninguém de fora consegue alcançar. Agora vamos falar sobre o que a maioria das pessoas faz quando é desrespeitada, e por que cada uma dessas respostas custa mais do que parece. A primeira resposta comum é a explosão. Você sente a raiva subir e deixa sair. Palavras que não deveriam ser ditas são ditas. Tom que não deveria ser usado é usado. E no calor do momento parece certo. Parece que você está se defendendo. Parece que finalmente está dizendo o que precisava ser dito. Mas o que a explosão realmente comunica é que você perdeu o controle, que a outra pessoa conseguiu, que o botão que ela encontrou funciona perfeitamente, e agora ela sabe onde o botão está. A segunda resposta comum é o silêncio ressentido. Você engole, fica quieto por fora e ferve por dentro. Vai embora da situação carregando tudo que não disse, e passa horas, às vezes dias, ruminando, pensando no que deveria ter dito, construindo o argumento perfeito para uma conversa que já aconteceu. Esse silêncio parece maduro, parece estoico, mas não é. É supressão, e a emoção suprimida não desaparece. Ela muda de endereço, vira tensão no corpo, vira irritabilidade com outras pessoas, vira uma ferida que vai reabrir na próxima vez que algo parecido acontecer. A terceira resposta comum é a ironia defensiva, o sarcasmo, a piada que no fundo é uma resposta. O comentário que parece leve, mas que você sabe, e a outra pessoa sabe, que é uma faca bem apontada. Essa resposta é a mais socialmente aceita das três. E é a mais traiçoeira, porque mantém o conflito vivo enquanto fingir que não existe conflito. Porque você continua reagindo ao desrespeito, só de forma mais disfarçada. Nenhuma dessas três respostas resolve o problema. Todas elas entregam seu poder para outra pessoa de formas diferentes. A frase que você vai aprender agora não é nenhuma delas. Epicteto tinha um aluno que vivia se queixando das pessoas ao seu redor, das grosserias, das injustiças, do quanto os outros não o respeitavam da forma que merecia. E Epicteto ouviu por um tempo. E então disse algo que o aluno nunca esqueceu. Ele disse: "Você não é prejudicado por quem te insulta. Você é prejudicado pela sua crença de que foi prejudicado." Lê isso de novo devagar. Você não é prejudicado pelo insulto. Você é prejudicado pela crença de que foi prejudicado. Isso não significa que o desrespeito não existe. Não significa que o comportamento do outro foi aceitável. Não significa que você não deve estabelecer limites. Significa que o dano real, o dano que fica, o dano que carrega, o dano que ocupa sua cabeça por horas depois que a situação acabou, esse dano não vem do que foi dito ou feito. Vem da história que você conta sobre o que foi dito ou feito. Ela me desrespeitou porque não me valoriza. Ele foi grosseiro porque me vê como inferior. Eles me ignoraram porque não sou importante o suficiente. Essas histórias, construídas em segundos pelo cérebro que tenta dar sentido ao que aconteceu, são onde o dano real mora. E mudar a história não é negar o que aconteceu. É recusar-se a dar ao que aconteceu um poder que ele não tem por direito. E agora, a frase, 7 palavras, que Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca diziam, cada um com suas próprias palavras, mas com o mesmo significado, toda vez que o mundo tentava diminuí-los. A frase é esta: "Isso diz tudo sobre ele, nada sobre mim." Isso diz tudo sobre ele, nada sobre mim. Lê mais uma vez e deixa entrar. Isso diz tudo sobre ele, nada sobre mim. Quando alguém te desrespeita, quando alguém usa palavras, tom, atitude ou silêncio para te diminuir,
O comportamento deles é informação sobre eles, sobre o nível de consciência deles, sobre a dor que carregam, sobre os padrões que ainda não quebraram, sobre o quanto ainda precisam crescer. Não é um veredicto sobre você. Nunca foi. A pessoa que grita está revelando que perdeu o controle. A pessoa que usa sarcasmo para ferir está revelando que se sente ameaçada. A pessoa que ignora está revelando que não tem maturidade para lidar com o que você representa para ela. Tudo isso é informação sobre eles. Zero é sobre você. E quando você consegue sentir isso de verdade, não só repetir as palavras, mas realmente sentir que o comportamento deles não tem endereço dentro de você, algo muda de forma permanente. O desrespeito para de pousar. Não porque você se tornou insensível, mas porque você se tornou sólido, porque construiu algo por dentro que a opinião, o tom e o comportamento dos outros simplesmente não conseguem alcançar. Mas como você realmente pratica isso no momento em que está acontecendo? Porque entender intelectualmente é uma coisa, sentir no calor da situação é completamente outra. Aqui está o processo de 3 passos que os estoicos usavam e que você pode começar a praticar hoje. O primeiro passo é nomear o que está sentindo sem se identificar com o que está sentindo. Quando o calor subir, quando a raiva ou a mágoa aparecerem, em vez de pensar estou furioso, pensa estou notando raiva surgindo em mim. Essa diferença sutil entre ser a emoção e observar a emoção é a diferença entre ser arrastado pela onda e ficar de pé enquanto ela passa. Você não é sua raiva. Você é o observador da sua raiva. E o observador tem poder de escolha que a raiva nunca tem. O segundo passo é dizer a frase internamente antes de qualquer resposta externa. Isso diz tudo sobre ele. Nada sobre mim. Não como mantra vazio, com intenção real, com a consciência de que você está recusando uma oferta de sofrimento que não era sua para aceitar. Esse passo interno leva 2 segundos. E nesses 2 segundos, você muda completamente o estado de onde vai agir. O terceiro passo é responder a partir dos seus valores, não a partir da ferida. Depois de nomear o que sente e dizer a frase internamente, você tem uma pergunta a fazer. O que a versão mais forte de mim faria agora? Às vezes a resposta é não dizer nada. Às vezes é falar com calma e clareza. Às vezes é estabelecer um limite firme sem emoção negativa. Às vezes é simplesmente sair da situação. Mas qualquer que seja a resposta, ela vem de você, do que você decidiu que é, dos seus valores, da pessoa que você escolheu ser, não da ferida que eles tentaram criar. Quero te falar sobre o efeito colateral dessa prática que ninguém menciona, mas que é um dos mais transformadores. Quando você para de reagir ao desrespeito da forma esperada, quando você remove a explosão, o silêncio ressentido e a ironia defensiva do seu repertório, as pessoas ao seu redor mudam como te tratam. Não porque você pediu, não porque estabeleceu uma regra, mas porque você mudou a dinâmica. Existe um princípio psicológico chamado de reforço intermitente. Quando um comportamento nasce como o desrespeito, é às vezes recompensado com uma reação emocional intensa, o comportamento se repete, porque a reação, mesmo negativa, é uma forma de conexão, é atenção, é prova de que o botão funciona. Quando você remove a reação, quando o desrespeito encontra não raiva, não mágoa, não defensividade, mas uma calma sólida e completa, o comportamento perde a recompensa. E comportamentos sem recompensa se extinguem. Isso não acontece de um dia para o outro. As pessoas vão testar, vão apertar o botão de novo para ver se voltou a funcionar. Vão tentar versões mais intensas para produzir a reação que pararam de receber. E quando continuam não encontrando o que procuram, quando encontram repetidamente essa calma inabalável que comunica claramente que você não está disponível para ser desestabilizado, elas param, não porque você as convenceu, mas porque você removeu a utilidade do comportamento. E isso, esse efeito silencioso, gradual, devastadoramente eficaz, é o troco mais poderoso que existe. Não uma resposta que os destrua, não uma vingança elaborada,
não uma demonstração de que você é melhor. A calma que não pode ser quebrada. Sêneca escreveu algo que quero que você carregue quando fechar esse vídeo. Ele disse: ninguém pode te prejudicar sem a tua cooperação. Ninguém pode te prejudicar sem a tua cooperação. Isso não é responsabilizar você pelo comportamento dos outros. É te devolver um poder que você nunca deveria ter entregado. O poder de decidir o que entra. O poder de decidir o que fica. O poder de decidir o que tem endereço dentro de você e o que passa sem pousar. Você não controla o que as pessoas fazem. Nunca vai controlar. E gastar energia tentando controlar é o desperdício mais caro que existe. Mas você controla absolutamente. Com prática, com disciplina, com a frase repetida internamente até virar instinto, o que você faz com o que as pessoas fazem. E essa escolha simples, silenciosa, praticada no espaço de 2 segundos entre o estímulo e a resposta. Essa escolha é onde você mora. É onde sua liberdade mora. É onde sua paz mora. E quando você constrói esse lugar com consistência suficiente, quando você pratica a frase até ela virar instinto, quando você expande o espaço entre o estímulo e a resposta até ele virar território seu, algo acontece que é difícil de descrever para quem ainda não viveu. O mundo não muda. As pessoas difíceis continuam difíceis. O desrespeito continua existindo. Mas ele para de te alcançar da mesma forma, porque você parou de estar no mesmo lugar onde ele pousava. Isso diz tudo sobre ele, nada sobre mim. 7 palavras. 2000 anos de sabedoria. Leva com você e usa na próxima vez. Não para se distanciar das pessoas, não para se fechar para o mundo, mas para se proteger do único jeito que realmente funciona. Ficando tão sólido por dentro que o que vem de fora simplesmente não encontra onde se fixar. Obrigado por ter ficado até aqui. De verdade, se esse vídeo te deu algo, se a frase ficou com você, se ela fez sentido, se ela te lembrou de uma situação onde você precisava ter ouvido isso, compartilha com alguém que precisa ouvir hoje. Aquela pessoa que você vê carregando o peso do que os outros fazem como se fosse responsabilidade dela carregar. Aquele amigo que fica ruminando por dias. Aquele familiar que ainda não descobriu que tem o poder de não aceitar a oferta. Se inscreve no canal e ativa o sino. Toda semana trazemos conteúdo como esse. Sabedoria que não vem para te distrair, mas para te transformar. Para te lembrar semana após semana que sua paz é sua, que ela sempre foi sua, e que ninguém tem poder de tomá-la sem que você entregue. Cuida de você, com firmeza, com calma, com a certeza inabalável de que o que os outros fazem diz tudo sobre eles, e nada sobre você. Até o próximo vídeo.